Fala, partners! Bem-vindos ao POD, Partners On Demand by Adventures. Somos a maior aceleradora de agências do Brasil. Nosso programa conta hoje com mais de 75 agências que somam 18 milhões em faturamento nos últimos 6 meses. No comando deste podcast, Thiago Fonseca e Haren Maring Rios. E no episódio de hoje, o sócio e CEO da Adventures Inc., Edwin Júnior. Fala galera, sejam bem-vindos ao POD, Partners On Demand by Adventures. E nesse episódio número 1, não podia ser diferente, a gente vai contar um pouquinho da história, da onde nós viemos como partners e onde chegamos, né? E para onde a gente pretende ir. E claro, nesse dia especial não podia estar faltando a pessoa que idealizou. Foi nesse quadro ou não? Foi aqui, cara. Foi nesse quadro? Caraca, hein? Tem história esse quadro, hein? Edwin Júnior e também com a gente hoje o Haren Maring, também os sócios da Adventures. Edwin, já pegando o gancho aqui do quadro, como é que foi essa história? Como é que começou isso daí? De onde veio todo esse contexto de partners? Direto e reto. Pode ser longo ou curto aqui agora. Vou tentar chegar no meio termo aqui. Mas cara, esse quadro aqui é um quadro emblemático, a gente fica brincando sobre o quadro, mas na verdade, quando eu selei a parceria com o Rafa, né, de vir aqui para Adventures, a gente não sabia muito bem o que a gente iria fazer, né? Mas tinha um propósito muito forte, que era... Certo. Cara, como é que a gente consegue dar insumos, dar material para outras agências poderem crescer na velocidade que a Adventures, né, cresceu na sua história ali desde a época da Velar? E o briefing era muito clássico. Era, cara, vamos acelerar agências. Esse era o grande briefing do negócio. E baseado nisso, a gente sabia que poderia acelerar as agências, mas tinha uma grande dúvida ali, que era, em que velocidade que a gente faria isso acontecer? E aí estamos aqui depois de quase um ano e um mês de programa. A gente hoje tem o selo que a gente conseguiu fazer isso com pelo menos quase 100 agências que estão dentro do programa. Então aquela grande dúvida que a gente tinha de, será que a gente consegue acelerar numa velocidade rápida? Eu acho que a resposta foi sim. Pô, massa. E hoje, sim, para quem não faz ideia, se tivesse que resumir o que é o programa, como você resumiria o que é o programa Partners? O programa Partners se você entrar no Partners e você acha que vai ter tudo de bandeja, cara, nem entra, nem fala com a gente, né? Eu acho que o grande lance aqui do Partners, nesse resumo que você pediu, cara, ele é um programa onde você vai ter todas as ferramentas possíveis para você poder dar o seu melhor ali dentro, né? Então a gente hoje tem quase 100 agências dentro do nosso programa. Tem agências que se aceleraram muito nesse meio do caminho, tem agências que nem tanto, tem agências que já saíram ao longo desse ano. Então, assim, é aquela clássica de ensina a pescar ou dar o peixe, né? E aqui a gente está ensinando a pescar. Eu acho que esse é o grande lance aqui do Partners, com pessoas maravilhosas como vocês também, né, cara? Não sou só eu que fiz isso. Eu só ajudei a direcionar, mas vocês dois aí que estão liderando o processo. E qual é o Pix, Edwin, pra gente poder transferir? Foi fácil. E uma coisa que é importante, que é legal, você trouxe isso e a gente está construindo esse raciocínio aqui, o episódio número 1, não podia ser diferente se a gente contasse um pouquinho da nossa história. E você trouxe que houve essa ideia do Rafa, né? Isso partiu praticamente, foi do Rafa, que é o fundador da Adventures, né, na sua entrada, nessa sua jornada aqui para dentro da companhia, e esse desafio do SMB, né, que é o mercado hoje que é um dos mercados acho que mais difíceis de você conseguir acessar, e aí quando você acha que você conseguiu vencer, que você está acessando o mercado SMB, é se manter vivo nesse mercado. E na sua visão, Edwin, assim, de lá para cá, quais foram os principais acontecimentos que fizeram a diferça no programa e nessa trajetória? Quando a gente olha o SMB, né, que é o setor de pequeno e médio, né, micro, pequenas empresas ali, quando você está falando de uma agência, que é o que a gente era até um ano e meio atrás, e aí hoje a Adventures já é uma outra história, né, mas o que a gente se propunha a ser na época da Velar ali e ensinar outras agências a crescer, cara, o mercado pequeno e médio, ele tem milhões de CNPJs espalhados para o Brasil. Quando você vê grandes agências hoje no Brasil, cara, elas disputam poucas marcas, né? Porque tem poucas marcas gigantescas, né? Em termos de segmentos de alimentação, bebidas ou o que for de financeiro. E o mercado de SMB, cara, é um mercado muito mal atendido, né? E assim, os empresários que estão tentando fazer o dia a dia ali nas suas marcas, crescendo as coisas, eles têm pouco parceiro de qualidade. E a gente viu esse potencial
de, vamos ensinar para o pequeno e médio, para o empreendedor que está entrando e abrindo sua agência, ou já tem uma agência há mais tempo, e como é que ele consegue melhorar a sua agência, a ajudar outros empreendedores que estão tentando também na ponta crescer os seus negócios. Então é um ciclo meio de empreendedorismo, né? A gente está empreendendo aqui, ensinando outros empreendedores de agências que estão melhorando resultados de outros empreendedores que são donos de marcas. Então esse para mim é a magia do SMB. Né? E o SMB tem uma coisa diferente de grandes marcas e grandes corporações, que eles se ajudam muito. Né? Eu acho que isso é uma característica aqui do Partners. Você vê que as agências que estão dentro do programa, cara, elas querem ajudar os outros. É diferente de um mundo mais corporativo, de marcas maiores, que a guerra é um pouco mais distante, né? E acho que mais querem ajudar, acho que mais ganham, né? São as que mais aproveitam o programa, são as que mais se dedicam ali e realmente tem retorno com isso. E olhando pro conceito do Partners, né, que você disse, programa de aceleração. O programa de aceleração de agências parece ser vago. E quando a gente entende aceleração, você está falando sobre tecnologias, você está falando sobre processos, sobre a parte de verdade, de acompanhamento. E eu acho que isso é unânime, né? A gente faz de vez em quando, quase que diariamente, esse nosso tal de vez em quando, time de UX aqui que chora todo dia fazendo call, entendendo um pouquinho mais sobre a experiência do nosso cliente. Assim, unanimidade é o acompanhamento. Eu acho que o acompanhamento é algo relevante para a caminhada. Que o que difere hoje do programa de outros não é só simplesmente uma base de conteúdo, de conhecimento. Né? Você também tem alguém que vai te ajudar nessa trajetória. E quem começou? Quem foi o nosso primeiro? E aí, agora sim, eu quero saber exatamente, agora em nome de todo mundo, quero falar um pouquinho do backstage, que vocês não fazem ideia de como que é. E aí depois eu vou puxar mais um gancho, que é sobre estar pronto para começar. E o Harry foi o nosso primeiro PXS. De onde veio o PXS, Edwin? Me conta. PXS foi forte. Abrindo a caixinha de Pandora. O nome PXS. Começar por isso. Cara, assim, a gente no início, né, a gente falou assim, vamos chamar um consultor. O nome era consultor. Né? Cara, imagina só, o consultor fecha o olho e pensa no consultor. Sebrae. Cara, eu tô imaginando, vamos fechar o olho aqui, galera. Eu tô imaginando um cara de terno, com uma pasta de couro meio zoada, enchendo teu saco. É isso que eu tô imaginando. E a gente queria fazer uma coisa diferente aqui. E aí a gente trouxe, vamos como é que a gente consegue ter uma área dentro do nosso time aqui que gere algum tipo de experiência para os parceiros nossos, que são os partners. E aí veio esse nome PXS, né? Que é Partners Experience Specialist. Ficou bonito pra cacete. Lindo isso daí. Lindo. Se falar rápido, ninguém vai entender. É trava-língua. Mas o Harry foi o primeiro. E, Harry, como é que foi pra ti esse primeiro passo? E, Edwin, como é que foi o processo seletivo do Harry? Isso é interessante. Foi um processo muito denso, né? Na verdade, foi o desespero, né? Acho que todo empreendedor, né? A gente estava empreendendo aqui lá há um ano atrás. Você entrou aqui em fevereiro ou março? 1 de fevereiro. 1º de fevereiro, então já fez mais de um ano. E a gente estava querendo, cara, consultores, né? Que entendessem do mercado de marketing, conseguissem navegar e ter diálogos abertos com as agências, porém que tinha conhecer de negócios também. Né? Porque você conhecer de marketing digital hoje em dia... É uma coisa, né? Porque tem muita gente que conhece, né? Sim. E navega bem por ali. Mas você conhecer isso e também conhecer de negócios, analisar P&L, projeções de vendas e por aí vai, cara, é uma característica assim diferente. E aí, tava um dia lá nessa sala aqui. Verdade. E aí eu, falei, cara, não tô achando esse perfil. Né? Já tinha aberto algumas vagas, entrevistado algumas pessoas que não estavam dando nenhum fit. Eu abri meus stories lá e botei, galera, assim, se você gosta de marketing e você conhece de negócios, cara, me manda um DM. E aí esse maluco aí, entre outros falou 30... comigo com o Foguinho, que eu sabia que o Foguinho conectava o Foguinho lá. Aí o Foguinho, ele é o louco do meme, né? E aí, e umas 30 pessoas me mandaram aquilo ali. E aí eu me arrependi quase, porque eu acabei entrando no processo seletivo de 30 pessoas ali, né? Marcando reunião, conversando. Mas aí o Harry, mandou a resposta, falou comigo e mandou o Foguinho. Eu falei, caraca, o cara falou bem direto, né? Aqui. Aí eu mandei pra ele, cara, legal. A vaga é essa aqui, meio que expliquei mais ou menos o que eu tô falando aqui, de que seria o negócio. E eu falei, cara, me manda teu pitch aí em 1 minuto, meu irmão. Manda um áudio aí. Isso, abre aspas, me convence em 1 minuto. Pra quem não faz ideia, não tá no dia a dia com o Edwin é um cara que se passou de 59 segundos, pra ele já vira um caos. Se for 3 minutos, de verdade ele te ignora, então ele não vai te responder. Então tinha que ser em 1 minuto esse pitch, Harry. Você fez em quanto tempo?
Eu fiz alguns áudios, né? Alguns áudios. Ele quebrou. Mas eu me garanti, Ele travou, você acho que eu me trapaceou, garanti no então. segundo áudio ali. Você trapaceou, vamos rever. E isso foi numa quarta-feira. E aí na quinta-feira a gente começou a se falar ali por DM, ele mandou os áudios dele lá. A gente marcou um papo na segunda-feira de manhã, de 15 minutos, é o que eu, naquele momento, estava conseguindo na minha agenda ali, 15 minutos de manhã cedo. A gente trocou uma ideia super legal. Foi. E na terça-feira, esse maluco aí tava contratado e tirando foto com a gente aqui dentro do escritório. E recebendo 3 mágicas. Ele mandou uma mágica de cara. Agora já não tem mais tempo para as mágicas, né? Não dá mais. O Eder tá tocando toda a operação da Adventures, então, acho que tempo pra mágica tá faltando um pouquinho mais, né? A mágica é outra agora. A mágica são os números, né? O Penel. Mas, e aí pegando um ponto que é importante, óbvio, gente, que tudo isso acho que tem um conceito que define, que é você de verdade, você começar sem estar 100% pronto. Você sabe, a gente sabia. Eu acho bacana, como você diz, a gente sabia o que queria fazer, mas não sabia o como. Esse como a gente iria descobrir. Velocidade, né? Velocidade, exato. Esse é o conceito de verdade, né? Tem muita gente que fala assim, você tem que fazer velocidade. Mas assim, pra gente foi a velocidade, ela passou um pouco além do que é simplesmente ir lá e colocar um monte dessas para fora, num formato de despreparo o mercado. A gente soube, pelo contrário, a gente resolveu pegar um caminho inverso. A nossa velocidade ela foi totalmente canalizada em escutar o cliente. Eu lembro dos primeiros, né, o processo, né, para quem não faz ideia do que é o Partners, ele tem 3 grandes etapas. Fala aí, Harry. Deixa você. Boa. O mestre falar exatamente das 3 etapas. Não. A gente trocou muito, né, lá naquele início ali, o que a gente tinha certo era imersão. A gente sabia que ia ter uma imersão, ia ter um treinamento. Na época a gente trazia os heads, vários dos heads, para trocar uma ideia ali, para mostrar, né, no dia a dia o que estava acontecendo, como é que está sendo a entrega ali na ponta, até para ter esse benchmarking ali, eles conseguirem replicar isso. E a gente tinha essa garantia de 2 meses. A gente sabia que ia entregar em 2 meses. Até que a gente criou o Tank, né, o Partners Tank. Então é um momento que a agência coloca para fora o que ela vai colocar ali em um ano, né? O que ela vai fazer em um ano. Seria um planejamento estratégico dela para os próximos 12 meses. Quais são os projetos que estão aliados ali aos OKRs, aos KPIs que realmente vão alavancar o negócio. E depois disso eles entram numa jornada de acompanhamento com o consultor, com o PXS, melhor dizendo. E o PXS fica muito, não só no dia a dia ali do tático, da entrega tática, mas muito entendendo também a cabeça do empresário. O empresário tem dias bons, tem dias ruins, então não só tem essa entrega via mentoria, mas também via consultoria. Então são três fases, resumidamente. Imersão, depois Tank, e depois ele entra na jornada para poder fazer a coisa acontecer. E essas imersões, os convites na época eram feitos por Google Forms, né, gente? Então, assim, para quem estiver ouvindo e achar que não está pronto o suficiente, eu vou lembrar, era feito através de um Google Forms. Hoje, pena que a gente não pôde trazer o Lucas, né, que toca essa área, mas mudou muito. Então a gente evoluiu muito nesse processo. E isso é uma coisa que eu não tinha no meu DNA. Abrindo o coração aqui, eu vim aprendendo isso na cultura da Adventures. Você já via isso antes na sua história, na sua trajetória? Ou também foi algo que você acelerou dentro da Adventures? Desculpa o trocadilho. Cara, para mim também foi um aprendizado, assim, né? Eu vim de uma carreira mais corporativa em grandes empresas. E ali, cara, assim, você precisa, obviamente, ser rápido, estar treinado com o mercado, mas como você não está empreendendo ali, né, botando sua vida, o dinheiro da sua vida ali e tomando alguns riscos, eu acho que todo executivo, assim, dessas empresas, eles têm um quê de medo de errar, né? E eu sempre tive isso na minha vida também. Porque, com medo de perder o emprego, medo de acho que é a primeira coisa que vem, né? Medo de não crescer com velocidade lá dentro, porque você está errando muito. E aqui na Adventures, realmente, eu aprendi muito rápido. E, vocês dois também, obviamente, aprenderam isso junto com a gente. Que, cara, tá tudo bem errar, né? E a velocidade, ela te dá esse aval de você errar. Porque se você está fazendo rápido, cara, é porque você está atropelando alguns processos. E é natural isso. E eu sempre fui um cara que fui muito organizado na minha vida profissional, em apresentações, em fazer tudo perfeito. E aqui eu entendi um pouquinho que às vezes a gente tem que abrir mão disso para se permitir errar, mas também a gente tem que se permitir a olhar com aquilo muito rápido e consertar. Eu acho que esse foi o grande segredo aqui do Partners, né? Ao longo do ano todo, a gente colocou muita coisa rápida na rua. Algumas coisas que deram errado, que a gente ignorou, que está lá para trás, que ficou lá atrás. E a gente não pode se apegar a essas coisas, né?
e outras coisas que a gente errou, mas a gente viu que tinha que melhorar rápido, né? E isso tudo começou ali, desde o início. Então, desde a primeira agência que assinou com a gente teve sempre um cuidado muito grande de escutar eles, escutar os feedbacks e consertar muito rápido. Eu acho que esse é o valor que as agências que estão com a gente, eles percebem, que a gente escuta e corrige rota muito rápido. A gente tem uma reunião aqui, né? Que é Insights NPS. Então, à medida que a gente recebe o feedback deles, a gente começa a trabalhar isso de um mês para o outro. No mês seguinte, a gente já tem projeto rodando. Fechou a agenda, no dia seguinte a gente já começa com isso. Tanto que a ferramenta de coleta de dados, como que a gente ia utilizar, o próprio NPS por si só, que já é padrão de mercado, mas como é que a gente faria isso, qual a frequência, que tipo de velocidade... Foi, acho que, os temas mais discutidos no início, né? A gente já tinha a grade exatamente do que a gente gostaria de passar, que eram os aprendizados da época da Avelar, né? E até essa virada para Adventures foi bem na virada. Foi antes um pouquinho Você lembra que a gente recebeu, fazia parte, obviamente, da campanha, a gente recebia as mensagens, vocês estão malucos, vocês vão fechar, porque quem não lembra, tenta voltar, acho que tem no CMO Playbook, um pouquinho sobre isso, né? Deve ter, acho que deve ter. Se não tiver, com certeza, se digitar no Google vai aparecer um monte de matéria sobre isso. Que, de verdade, a estratégia da companhia foi matar a Avelar na época e nascer como Adventures. Então, imagina você, tá lá, você é o dono de uma agência, você pegou de verdade o seu capital, que poderia ser até o único capital, e investiu num programa de duração de 12 meses e uma semana seguinte sai na mídia dizendo que a empresa que você comprou está fechando. Imagina a sensação, imagina o nosso WhatsApp, porque a gente é bem transparente, os clientes têm o meu WhatsApp, né, pessoal, mesmo com a minha esposa, então vieram frases não muito amigáveis assim, mas depois foi bacana, o pessoal entendeu que era uma virada, que nascia a tal da Adventures. E aí tem um outro ponto, um gancho que eu acho que era legal a gente trazer. Você participou disso. Então, aqui eu vou abrir dois fóruns, vamos dizer assim. O primeiro fórum, Edwin, falar um pouquinho do que foi pensar essa marca. Então, você é um cara legal, que me ensinou muito sobre equação de valor, sobre a importância de você não só simplesmente fazer alguma coisa que tenha um visual legal, um visual bacana. Isso faz parte de todo um contexto que tem que ter um direcionamento, né, por trás disso. Parece óbvio, mas do que eu vejo hoje, 80%, se eu pudesse dar um chute em percentual, não faz isso. Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho do que foi a construção desse backstage, né, as reuniões, enfim, como é que seria desde a Avelar para tal Adventures? Então, assim, quando eu entrei aqui na Adventures, né, lá em setembro de 2020, então já tem aí 1 ano e meio, eu sabia que a gente deixaria de ser uma agência. Até então, era uma agência focada ali em marketing mais digital, atendia algumas empresas pequenas e médias, tinha algumas marcas maiores, como Tinder, como Stone, TikTok começando e tal. E aí, aquele papo ali inicial com o Rafa e tal, eu falei, cara, a gente vai migrar para um outro negócio aqui, né? E a cerejinha do bolo foi quando ele falou que Ricardo Dias estava vindo, né? Ricardo Dias, para quem não conhece, é um fundador nosso aqui. O cara tem 20 anos de Ambev. Eu falei, cara, esse cara não é maluco de estar saindo do Ambev depois de 20 anos, sócio do negócio, para se juntar aqui ao Rafa para fazer um negócio que não seja muito foda. E aí eu bati um papo com eles todos, e aí eu comecei a entender um pouquinho qual era o projeto. Né? Não era uma simples vinda para a Avelar Media naquela época, para tocar uma área de CMB e criar um programa chamado Partners e por aí vai. Na verdade não tinha nem nome o programa, né? E aí que a gente começou a ter algumas reuniões ali, né? A gente contratou algumas empresas para ajudar a gente nesse modelo do que seria Adventures, em termos de marca, em termos de nome, em termos de branding, por aí vai. E a gente chegou nesse nome, porque a Adventures, como ela é hoje, ela é exatamente o que foi pensado lá atrás. Só que ano passado a gente não conseguiu fazer o que a gente, né, a essência da Adventures. Mas a gente fez a primeira fase da Adventures, que é importante. Né? Então, qual é a primeira fase da Adventures? Vamos começar pelo nome, né? Por que o nome é Adventures? O nome é Adventures. Essa parte é legal. Pô, o nome já é legal por si só, né? Que é uma aventura, né? Mas ela é a junção de duas palavras. Né? A parte de ad, que é de advertising, então comunicação, propaganda, marketing, por aí vai, com a palavra ventures. E ventures é você criar negócios, fazer negócios e por aí vai. Então, quando você junta esses dois, você tem ali que, cara, fazer marketing de negócio, de crescimento de business, né?
E no ano de 2021, a gente se propôs a criar nossas competências da parte de Edge. Né? Então, vamos ser foda nisso aqui? Como é que a gente consegue ser foda nisso? A gente consegue ser foda, sair de um faturamento de 2020, de 13 milhões de reais, e a gente se propôs a entregar 60 milhões de reais em 2021, só na parte de Edge. Cara, se a gente fizesse isso, a gente estaria pronto e chancelado que a gente, tem essa Edge muito forte aqui, que é a parte de advertising para marcas. E a gente conseguiu fazer isso. Então a gente entregou ali ano passado, próximo de 60, foi 54 milhões de reais. Cara, e tudo focado em serviços e produtos para marcas terceiras. Né? Então, tem mais de 30 marcas passaram por aqui, acreditaram na gente, e a gente conseguiu criar essa competência. Beleza, então o ano 1 da Adventures era exatamente isso. Garantir e ter o selo que a gente era foda em fazer comunicação para marcas. Show. A parte 2 da Adventures, que é essa que a gente está agora em 2022, que é, legal, Edge tá salvo. Como é que a gente faz Ventures? Então a gente está começando nesse momento agora. Então é criar todas as competências para fazer esse negócio acontecer. Desde criação de marcas próprias, que é o que a gente está fazendo agora com as DNVBs, a parte logística toda. Então a gente anunciou recentemente que a gente se associou ao Mercado Livre para ajudar a gente, acelerar a gente em toda a parte de logística, de warehouse, de transporte de mercadorias e por aí vai. Não tem ninguém melhor, acho que eles, do Brasil para fazer isso. Então, se a gente consegue criar marcas e a gente consegue fazer uma boa entrega, uma boa experiência para o consumidor e consegue fazer parte de comunicação, cara, a gente entrega a nossa tese. Então, nossa tese que está hoje no mercado, que a gente conseguiu captar agora dinheiro aí com investidores e teve um valuation de quase meio bi de reais no primeiro ano da empresa, ela é por causa dessa tese. 50% da tese está comprovada, os outros 50%, cara, vamos ter que provar ao longo desse ano. E um ponto que é para a gente trazer aqui, você fala em 54 milhões, você fala em 1 bi, você fala num crescimento altamente exponencial, e as agências muitas vezes conseguem ou não conseguem se conectar com esse storytelling porque acredita que isso daqui é pra gente grande, isso daqui não é pra mim, isso daqui é pra lá, isso daqui é pra lá. Quantos anos tinha de história a Avelar antes do dia de hoje? Hoje é dia que a gente está gravando, eu gosto de datar. Eu gosto também, hoje é dia 22, mas é minha mãe hoje, 22. Parabéns para a mãe do Ed, Dona Rosa, parabéns para... Aqui, vou entrar nessa câmera. Parabéns, Dona Rosa. Então, hoje, quanto tempo tinha de existência até chegar esse movimento status que a gente está hoje? Não mais que 3 anos e meio. Não mais que 3 anos e meio. Isso para o Brasil, qualquer negócio, falam tanto, né, que até 5 anos não se prova se ele vai ser sustentável, se ele vai, enfim, a taxa de mortalidade de 90%, toda aquela história trágica, que é verdade. E aí a gente, depois, se você olhar por trás dos números, você vai descobrir porquê dessa alta da mortalidade. Mas aqui eu quero conectar com um ponto muito importante que eu acho que faz toda a diferença. São principalmente sobre aceleração. E o fato, de novo, aí eu volto na segunda parte do pop-up que eu abri aqui, que é sobre começar sem estar pronto. Eu achei muito bacana que você fez na nossa convenção, né, o Day One. E para quem não viu, vai lá depois no YouTube, pausa esse episódio, vai lá no YouTube, digita lá, Vlog Partners Day One. Assiste, tem tudo um resumo do que foi, um pouquinho do backstage da galera indo pra lá. É incrível. O conteúdo ficou muito bom, a gente acabou de ver essa edição, foi top. Mas voltando aqui, e você fala um pouquinho sobre esse frio na barriga. Uhum. Então eu queria eu acho tão bacana essa forma como você se expressa, dizendo sobre, cara, começar sem estar pronto. Se você pudesse trazer um pouquinho desse insight do que você trouxe lá naquela palestra, acho que é incrível. Uhum. E com certeza vai ajudar muita gente a se mover, sair, levantar da cadeira para não falar o palavrão e começar a assumir as rédeas do seu próprio negócio. Eu acho que assim, todo mundo que abre um negócio, eles têm que internalizar que eles se tornaram um empreendedor, né? Fato. E eu tenho 41 anos, né? Então eu acho que eu sempre fui empreendedor na minha vida inteira, mas eu só me dei conta esse ano aqui na Adventures, porque pra mim, cara, essa ficha caiu quando eu me dei conta de 2 coisas na minha vida. Que, cara, todo empreendedor ele é otimista por natureza, né? Então, assim, se você é uma pessoa otimista, uma pessoa que, cara, vê os lados positivos das coisas, né? Você olha os problemas, encara eles de frente para resolver. Então, para mim, isso é uma das partes do empreendedor, e eu sempre fiz isso a minha vida inteira, seja em empresas ou aqui dentro. E o outro é não ter medo de errar. E isso que eu aprendi muito aqui, eu nunca tive muito isso na minha vida.
porque eu sempre trabalhei em grandes empresas, como eu falei aqui ainda há pouco, e errar, cara, era legal errar, mas não tão legal, entendeu? Até a página 2, né? A página 1 pode errar, a página 2 está demitido. E aqui não, cara, aqui o errar, ele faz parte do empreender. Então, pô, a gente hoje tem mais de 300, a gente tem 330 pessoas trabalhando com a gente aqui, em um ano de empresa, e a gente chama todo mundo de empreendedores, né? É por isso que a gente chama, né? Porque tá todo mundo empreendendo junto com a gente nessa aventura que a gente chama de Adventures. E para mim é isso, cara, não ter medo de errar e ser otimista, ele fecha um ciclo para mim muito, muito interessante. E tudo na minha vida, assim, quando eu olho para trás, as coisas deram muito certo na minha carreira, na minha vida pessoal e profissional. Elas só deram certo nos momentos que eu tive frio na barriga e que mas eu fui otimista. Cara, tá dando frio na barriga, tá aquele aperto aqui dentro, mas, cara, eu tô confiante que isso aqui vai dar certo, porque eu acredito que eu consigo fazer isso acontecer, né? Que só depende de mim, em termos de otimismo, em termos de meter a mão, em termos de dedicação. Então, acho que todo mundo que está disposto a empreender tem que estar disposto a errar, mas tem que estar disposto a ver o lado positivo das coisas, né? Eu acho que tem essa taxa de mortalidade que você falou ainda há pouco de empresas, talvez seja por tenha um quê de pessoas que no primeiro tropeço já acham que não vai dar certo e fecham o negócio. Você acha que pode ser algum tipo de confusão por achar que empreender basta você abrir um CNPJ? Não, concordo. E durante a minha vida inteira, né? Quem não conhece um pouco da minha vida, eu fui diretor geral da Domino's Pizza no Brasil. Levamos um negócio ali de 40 lojas para mais de 300 lojas. A gente vendeu o negócio depois de 13 anos por 300 milhões de reais. Olha que loucura. Cara, a gente comprou um negócio em 2005, falido, que era Domino's. A gente demorou 13 anos para vender o negócio a 300 milhões de reais. Adventures em um ano já vale 450 milhões de reais. Então, assim, isso é impressionante, cara. Eu falo isso com o Rafa, com o Ricardo, com o G. Assim, é impressionante isso. Porque... cara, em um ano o valor desse negócio é absurdo. Mas, beleza. Mas não tem REC? Ou tem? Hã? REC. Não, sem REC. Polêmico isso aí. Polêmico. Eu lembro que você me contou a história que assim que você assumiu, sentou na cadeira da Domino's, a primeira missão que te deram, o que foi? Qual que foi a primeira missão que te deram para você, de verdade, ó, que você, era uma cadeira de CMO, não era? Já era, né? Ali eu era responsável por marketing e franquias. Assim que eu cheguei, em 2012. Cara, a primeira missão foi, eu cheguei cheio de ideias legais. Não, primeiro mandaram para os Estados Unidos. Olha que maravilha, né? Vai para Las Vegas, meu irmão. Convenção! Conhecer a dona, convenção, 10 mil pessoas. Cara, voltei de lá cheio de ideia. Puta, foda. Vou fazer isso acontecer. Cheguei no Brasil, cara, os sócios lá na época falaram, ó, legal, gostou? Eu falei, gostei. Então, cara, você vai ficar 6 meses em loja. Eu quero você fazendo pizza, eu quero você entregando, passando perrengue porque o motoqueiro não chegou para entregar, não chegou no domingo à noite com o jogo do Flamengo. Quero você, cara, no perrengue porque o fornecedor não entregou a massa, não entregou o queijo, cliente reclamando no teu ouvido porque você está demorando a entregar a pizza. E isso, cara, para mim foi uma grande escola, assim. Eu acho que qualquer um que queira conhecer qualquer tipo de negócio tem que vivenciar o negócio. Até o próprio. Eu vejo muitos que começam o negócio e, de verdade, a primeira coisa que querem fazer é se livrar da operação. Contratar um ou outro e não quero mais saber. Então, acho que o mínimo que você tem que fazer para o seu negócio é conhecer cada particularidade. Qual que é a dor na ponta? Se você não fizer isso primeiro, você não consegue gerenciar. Segundo, você não consegue melhorar aquilo que você não gerencia. Exato. Então, acho que assim... meio que não opcional. Você obrigatoriamente você precisa passar por todas as fases do seu negócio. Eu achei isso genial quando você me trouxe. E eu achava que só aconteceria para um negócio SMB, não no porte da Domino's. Não, e até para você poder estar sentado numa cadeira ali, na época que eu estava de marketing, franquias, e dar ideias pro franqueado, ou produtos novos, coisas do tipo, cara, você tem que conhecer como é que era a linha de operação, de produção ali, né? E eu lembro que quando eu cheguei lá, o pessoal falou assim, cara, a gente vai lançar um pizza burger. Pizza burger, como é que é essa parada? Depois que eu tinha voltado de loja, 6 meses de operação, né? Apanhado pra cacete na loja. Não, pizza burger é o seguinte, cara, vai ter lá a massa, vai ter que botar no micro-ondas o hambúrguer, depois sai do micro-ondas, você fecha, passa no forno. Eu falei, cara, esquece assim, porque se você botar um micro-ondas no meio da operação, vai cagar a operação inteira. Então, assim, são ideias de pessoas que não estavam ali no dia a dia, né? E se eu botasse essa ideia lá, cara, os franqueados iam me matar vivo ali. E Edwin, se você pudesse dar uma dica, como balizar essa fronteira? Porque é importante
para o dono do negócio ele entrar na operação e entender a operação. Mas ele não pode viver a operação a vida inteira do negócio dele. Como é que ele faz para dar os seus primeiros passos para sair da operação de verdade, na sua visão? Cara, não tem outra forma a não ser você formar pessoas, né? Então, inicialmente você tem que saber fazer tudo, porque você tem que ter propriedade e tem que ser perigoso em todos os assuntos para a galera que está trabalhando contigo. Perfeito. Então, qualquer pessoa que levante qualquer bola da operação que você tiver, independente se é uma operação de agência, comida, o que for, você tem que saber o que está sendo falado ali. Então, é importante essa imersão inicial e depois, cara, você formar as pessoas para você poder se afastar e olhar a floresta toda e não ficar lá no meio do furacão. Harry, isso ainda é uma realidade para as agências, cara? Você que está direto lidando com mais de 75 agências. Quase. Eu já falo mais de 100. Já estamos quase batendo. Depende de quando esse podcast for ao ar, né? Hoje, a gente já falou, aniversário da mãe do Ed, então, vai lá, escreve dia 22 de 2 de 2022. nos comentários desse episódio. Lá, parabéns pra mãe do Ed. Carinho e respeito, hein, rapaziada. Mas fala um pouquinho sobre a realidade. Você que está no dia a dia com as agências, ainda ficar dentro da operação ainda é uma dor? É uma das maiores dores, se não for a maior. Porque quando o empreendedor ele chega, geralmente assim, eu vou trazer mais ou menos 3 dores principais. O pessoal chega com dor comercial. Quero vender. E aí a gente começa a olhar, ajudar a pitch, né? Começa a trabalhar em alguns... pequenos ajustes, né, no processo. Pequenos ajustes, mas na área comercial. Aí depois Perfeito. eles começam a falar assim, olha, a gente está com problema mesmo em processos, porque já arrumou comercial. Então a gente começa a arrumar processos. E aí depois a gente já começa a pensar em pessoas. Mas será que não seria interessante a gente começar por pessoas? Também algo que é legal a gente discutir também posteriormente, porque a lógica geralmente tá doendo o meu bolso, depois Perfeito. Como eu entrego bem isso, como eu tenho um produto bom, e aí depois que a gente vai pensar em pessoas. Talvez essa lógica aí, né, não Deve ser revista. Deve ser revista. Mas quando o empreendedor ele chega com essa dor, o principal cara, calma. Porque a ansiedade é aquele lance que a gente conversa muito, né? Da ansiedade, aquela ansiedade, Exato. aquele início, aquela vambora, não sei o que tem que fazer, tal. Então assim, calma, vamos olhar agora pro seu negócio. O que tem no seu negócio aqui que hoje é a maior dor? Que hoje amanhã, se você não resolver isso hoje, amanhã você não está com uma empresa de pé. Aí a gente começa a organizar esses pontos mais críticos para depois debruçar sobre as dores realmente. Aí, produto, plataforma, processos, pessoas. Mas tem uma coisa que acho que você perguntar para qualquer empreendedor, qual é a tua maior dor? Ele vai responder vendas. Vai. Porque é onde dói é o bolso, né? Exato. Então, assim, eu acho que qualquer início de negócio, e não foi diferente aqui na Adventures, não foi diferente na Domus, não foi diferente no Partners. Sim. Cara, você bota para dentro qualquer pessoa, qualquer empresário que queira estar com você ou pagar alguma grana por você, né? Então eu brinco bastante que os primeiros franqueados que a gente colocou para dentro lá na Dominus, cara, eu media ele com o dedo, porque você tá respirando, vem para dentro. Esse era o negócio. Esse era o corte, né? E sem querer, de maneira nenhuma, depreciar ninguém aqui dentro do nosso ecossistema de partners, também foi assim. A gente deu sorte de terem tido boas agências com a gente no início. Exato. Que por mais que a gente tinha ali um crivo, né, de analisar a agência e tudo mais, cara, a gente estava lançando um negócio do zero, vendendo no gogó, um negócio, cara, era um sonho que a gente não sabia nem como é que ia chegar. Você levanta a mão querendo participar, meu irmão, se você está respirando, você está dentro. Agora, e é legal, porque você olha as 19 agências que começaram com a gente lá em dezembro, cara, 2 ou 3 só que saíram ao longo do ano por motivos, cara, que não cabem aqui, mas são motivos plausíveis, entendeu? Então, pra mim, qualquer negócio que a gente comece, cara, bota a venda pra dentro, depois as coisas se ajeitam, porque você querer ajeitar pessoas, querer ajeitar processos sem Exato. Receita, cara, é muito duro. As vendas são, de verdade, o oxigênio. É como você tentar correr uma maratona sem respirar. Você vai aguentar 50 metros, nem isso. Mas você vai cair logo no começo, nos primeiros passos, você já cai no chão. E acho que um dos pontos que você fala sobre dar esse start sem estar pronto, vender esse sonho para as pessoas, eu acho que já é um bom começo, inclusive, para você trabalhar isso dentro do seu time. E agora eu queria navegar com vocês um pouquinho sobre essa importância também de você, porque
uma outra dor que não foi levantada nesse episódio, que eu acredito que todos os donos de agência estão escutando aqui, beleza, acho massa, mas eu vejo a Adventures, tem 350 colaboradores, a Domino's 10 mil colaboradores, eu posso chegar aqui, pôr a mão no meu bolso e pagar um valor absurdo e trazer quem eu quiser, ao passe que for. E aí eu queria um pouquinho da visão de vocês de como fazer isso sem a grana. Como uma agência pequena, que está dando seus primeiros passos. Como é que eu faço para trazer gente boa para o meu negócio? Se eu tivesse que você, Edwin, hoje sentar na cadeira de dono de uma agência que está começando, como que você faria? Cara, assim... Não vale falar stories. não, o stories pode ser um caminho. Mas eu acho que no final, cara, você tem que se aliar, estar com gente boa do seu lado, né? Independente se vai trabalhar com você ou não. Então, assim, se você olha hoje a história da Adventures, ela cara, é impressionante o nível de pessoas que a gente trabalha aqui dentro. Desde de partners, a parte toda de advertising, a parte de ventures. Acredito, pessoas boas vão puxando outras pessoas boas, né? Exato. Então, assim, se eu tivesse que começar um negócio do zero hoje, cara, você tem que ser super transparente com as pessoas que você quer abordar. Não tenha medo de abordar quem você acha que tem que abordar. E... Vender o sonho, né? E vende sonho, porque na verdade o teu sonho não é que ninguém tem, não é que as pessoas têm que acreditar no teu sonho. As pessoas têm que acreditar nos seus sonhos também. Sim. Porque se a gente está sentado dentro dessa mesa, a gente não está aqui em cima atrás do sonho do Rafa, atrás do sonho do Ricardo. Não, o meu sonho está aqui dentro também. Exatamente. O sonho de vocês está aqui dentro também. Então, todos nós somos sócios aqui. O Harry virou sócio recentemente. Então, faça dos seus sonhos, cara, os sonhos de todo mundo. Para mim é assim, meio filosófico, mas seria isso. Não, faz todo sentido. E isso que você falou sobre a transparência, é legal a gente citar sobre isso, porque essa tolerância que você comentou das primeiras agências lá atrás foi muito com base na nossa transparência radical. Não só que é uma cultura da Adventures, mas que veio, né, obviamente, surgiu também ali em partners muito forte, à medida que a gente falava assim, a gente não sabe os próximos 20 metros, a gente sabe os 10. E é isso. Cara, isso foi muito legal, porque o discurso era exatamente esse. Chegava as agências lá, cara, a gente tinha dois slides para mostrar para eles. Galera, a gente vai levar vocês para tentar ser que nem a gente, ou maior do que a gente. Mas como? Cara, não sei. O discurso era radical. Era transparência radical. Cara, não sei, mas a gente vai dar o sangue aqui para tentar ajudar. Negócio. E era isso. E eu acho que essa sensação do acompanhamento, que é o grande diferencial, acho que do programa como um todo, essa forma de... A gente classificou isso recentemente, inclusive em conversa pelo WhatsApp, né, Edwin? Essa obsessão que a gente tem pela agência, pelo negócio da agência, né? Então, assim, se você está entrando ou está dentro do programa, volta aí, até desafio, se você é um partner que está escutando, volta na sua rede de conversas e dá uma olhada quantas conversas são feitas, quantas trocas acontecem, quantas vezes você recebe e-mail, quantas calls você está imergido. Dá uma olhada, assim, analisa de verdade a quantidade de atendimentos, né? Pontos de contato do programa com você. Por quê? Cara, o partner, ele é o sócio. Ele é o sócio da outra pessoa. Então, se você hoje está empreendendo sozinho, você não precisa disso. É uma forma pelo qual você tem esse acompanhamento na construção dos 12 meses. E eu acho a gente só não pode tomar decisão por eles, né? Exato, obviamente. Não. Mas um ponto que é interessante, usando o exemplo do Edwin, sobre você focar os primeiros passos em vendas. E eu acho que se tem uma coisa que eu concordo é isso. Vendas, primeiro que você não vai conseguir tomar nenhuma decisão sem oxigênio. Fato. E eu não sei se por coincidência ou não, mas vendas também é um processo pelo qual ele é mais flexível em matéria de remuneração. Então, não sei se cabe esse insight aqui, mas eu vou falar que algumas coisas que a gente já falou em mentoria. Agência, se você está começando, traz um executivo de vendas. Se você não pode pagar um fixo para ele alto, cara, dá uma comissão agressiva. Começa nesse formato, sacrifica um pouquinho a sua margem, faz esse dinheiro, esse fluxo de caixa girar dentro da companhia, que ele vai te destravar outras frentes que vão ser tão importantes quanto. E o mais importante, que é algo que a gente fez no início, que é de verdade não querer inventar demais. É escutar o cliente e agir o simples. Fazer o básico muito bem feito, com uma dedicação, você já vai começando a coletar esse crescimento, né? E Edwin, agora olhando para cá, vamos parar, vamos dividir esse episódio em uma linha do tempo. A gente parou para cá, beleza. 3 anos, a Adventures saiu lá da maré com um ticket médio, o Rafa falou, R$400, né?
R$400 de ticket médio que ele tinha dos clientes, aumentava o preço no elevador do prédio do... Cara, isso aí depois é uma outra história, a gente convida o Rafa um dia para contar um pouquinho mais sobre esse background. Mas ok, e hoje uma empresa com um valuation de 450 milhões e basicamente atraindo cada vez mais empreendedores. São pessoas que não têm medo de tomar risco, são pessoas que de verdade não se conformam com o que está o cenário atual e querem implantar um pouco mais de criatividade com resultado, mas olhando como você que está hoje na boleia da companhia, basicamente, tirando os founders, mas cara, você está na boleia da companhia. Para onde nós estamos mirando, cara? Para onde você acha que pode ser os próximos 20 metros da Adventures? E aí a gente também desce um pouquinho para o Partners e fala onde é que a gente pode direcionar a agência e quem sabe trazer mais agências para o programa. Vem para cá. Não sofra sozinho. Eu falei um pouquinho ali sobre as fases da Adventures, né? A primeira fase do primeiro ano foi consolidar toda a parte com as competências de comunicação. Esse segundo ano é consolidar a competência de fazer negócios, e aí envolvendo a parte de comércio, né, eletrônico, e-commerce, com a parte de logística e tudo mais, e criar marcas do zero. E a gente tem uma missão muito clara, assim, a partir de agora da Adventures, né? Demorou quase 1 ano e meio, 2 anos para a gente chegar nessa visão, que é, cara, a Adventures ajuda marcas a irem direto para o consumidor na velocidade da cultura. Cara, o que é isso, né? Uma frase bonita, pô, legal, mas, cara, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que como a gente está criando nossas próprias marcas, então, quando você lê nessa frase, né, que a Adventures ajuda marcas a irem direto para o consumidor, o que isso quer dizer? Quer dizer que não importa se são marcas terceiras, que a gente aqui chama de marcas 3P, então marcas que não são nossas, são marcas que a gente faz hoje a parte de comunicação, então, ReHap, TikTok, Stone e Tinder e por aí vai, são essas marcas. E marcas próprias nossas também, a gente acabou de lançar uma marca em dezembro, uma marca de perfume ligando uma celebridade, então que a gente chama de 1P. Então a gente ajuda marcas a irem diretamente para o consumidor. Tá? Seja por meio de e-commerce, ou por comunicação, ou por mídia de performance, por aí vai. Beleza. Na velocidade da cultura. O que isso quer dizer? Quer dizer, cara, que a gente tem a criatividade, ela vai sempre ser a variável de sucesso aqui dentro. Então, hoje no mundo, pô, todo mundo tá lutando por atenção. A criatividade cada vez mais tem que ser mais importante para reter a atenção da galera. Se tem alguém escutando esse podcast aqui, é porque a gente está conseguindo reter a atenção de quem está escutando. Né? Então, se alguém foi embora no meio desse podcast, é porque a gente talvez não tenha feito um bom trabalho aqui o papo foi chato para a pessoa. Né? Então, a gente não conseguiu reter a atenção daquela pessoa. E aí a criatividade. Então, quando hoje você é impactado ali no teu celular, ou você está olhando, vendo um Big Brother, ou você está olhando aqui no teu celular, sendo impactado com um comercial, com algum anúncio de alguma marca. Então, isso pra gente é o que vai ser Adventures. Então, por meio de criatividade, a gente ajuda as marcas a irem para os consumidores por meio de atenção. Uma vez que a gente captou essa atenção do consumidor, cara, a gente vai navegar para essa parte de comércio. Então, pô, eu cliquei, eu chamei a atenção do Harry de alguma maneira nas redes sociais, ou o que for, ele clicou lá, caiu no e-commerce, e ali no e-commerce você vai comprar um produto nosso, um perfume nosso, num UX, porra, super legal, sem fricção. Uma vez que você deu ok no carrinho ali, você vai receber aquele produto em 24, 48 horas, e vai ter uma experiência super legal de pós-venda. Cara, então isso é Adventures, né? A nossa tese é em cima disso. Uma parte de ad muito forte, que é a parte de competência de comunicação. Legal. E agora vamos criar a parte de ventures, de construção de marcas e de comércio mais fortes ainda. Cara, excelente. Boa. E isso é super possível também, que aí conecto com uma das falas aqui do Harry, sobre o modelo de negócio. Né? Então, a Adventures ela entende que a comunicação ela é uma parte de uma estratégia muito maior, que vai muito além do que de verdade você só entregar uma peça. Então, o resultado ele está, primeiro, pelo cliente, através do 3P que você está dizendo, e das nossas próprias marcas, que é de verdade entregar algo a mais na transformação das pessoas. Eu achei isso muito bacana. E para os partners, eu acho que isso tem uma forma de também a gente conseguir agregar eles dentro desse macro como um todo, que obviamente... você citou, isso não é mais segredo, então já foi divulgado na imprensa e tudo mais, sobre a parceria com o Mercado Livre. Então, a partir desse momento, você como partner também pode, e a gente vai te ajudar nessa transição, se você quiser pegar nesse conceito e aplicar na sua realidade, minimamente, ajudar um comércio local a melhorar as vendas deles, você ter um percentual sobre isso, porque é a forma do ganha-ganha legítimo, né? Acho que isso é uma forma de a gente conectar.
E aqui para encerrar, gente, já tá a agenda do Edwin é uma das mais requisitadas da companhia. Já foi o tempo que a gente poderia ir lá e ficar escolhendo o dia que a gente vai poder marcar alguma coisa. Então daqui a pouco já tem gente aqui na porta para levar ele embora daqui. Mas Edwin, eu queria que, se você pudesse, de uma forma, agregar com a gente, toda a trajetória, ela só tem o foco e a luz de verdade nos acertos. E, cara, os acertos é a pequena parte dessa trajetória. Eu queria, se você pudesse dividir, não precisa ser unicamente pensando em adventures, mas, cara, dentro da sua carreira profissional, o que você de verdade acha que você acertou pra caramba e foi legal, ou conhece, ou enfim, ou esteve presente nessa jornada, e isso fez uma grande diferença na tua vida profissional, e o que o pior erro, ou o maior aprendizado, melhor dizendo, o pior erro não existe, né? Acho que o melhor aprendizado através do erro, que você pudesse dividir, pensando em gerar alguma transformação, algo que pudesse agregar para a galera que está escutando. E, obviamente, para ti também, tá, na sequência. Cara, assim, falando de acertos, né? Puta, assim, e aí uma coisa que eu tenho prestado muita atenção, assim, em mim mesmo, assim, quando eu olho para trás, se eu estou sentado aqui hoje, né, na cadeira que eu estou hoje, conversando aqui hoje com vocês, é porque minha vida foi erros e acertos, eu fui aprendendo com isso. Poderia estar mais longe, poderia estar mais atrás, mas fato é que eu estou onde eu estou, porque eu encarei as coisas como eu encarei, né, naquele momento. E as coisas legais, eu acho que eu fiz, que são alguns pontos que eu acho que eu tenho muito forte em mim, cara, é a parte de gestão de times, né? Eu acho que assim, tudo que eu fiz na minha vida, seja aqui ou seja fora, eu sempre co-criei com todo mundo, né? Então, desde, por exemplo, vamos fazer o orçamento do ano que vem. Cara, se eu sentar e fizer o orçamento e entregar pra galera, ó, o orçamento é esse aqui, 100 milhões de reais. Te vira. Assim, eu não acredito nisso. Então, eu acho que eu sempre fui muito bom nisso, e eu aprendi isso muito na minha vida. Que eu tinha o número na cabeça, 100 milhões, dando exemplo aqui. Como é que eu faço que as pessoas se sintam co-criando aquele número? E aí vai indo um ali, responsável por cada receita e tal, e você faz as pessoas serem parte daquilo. Então, eu acho que pra mim, o ponto assim, alto meu, e a parte profissional, assim, é a parte de gerir times, que eu acho que, cara, eu aprendi muito com isso. E erros, cara, tive alguns erros na minha vida, assim, né? Eu acho que, eu sempre falo muito de Domino's, cara, a Domino's não sai da minha vida, eu sou sócio da Domino's até hoje, assim, tenho um carinho enorme pela marca, mas eu acho que eu errei muito ali, né? Eu acho que a Domino's talvez pudesse hoje estar mais acelerada no Brasil do que já está, porque eu liderei a marca ali por 6, 7 anos, e acho que tiveram teve um erro grande ali meu, que assim que eu entrei, eu tinha que pegar dinheiro para começar a fazer marketing, né, como diretor de marketing ali e MD do negócio. E a primeira coisa que eu fiz foi demitir a agência, né, que na época era Artiplan. A Artiplan era a agência da Domino's. Lá em 2012. Internalizou tudo, falou, não, eu consigo resolver tudo. Eu falei, cara, eu pago uma grana para esses caras aqui, eu vou fazer interno. Porque ninguém conhece a marca que nem eu, ninguém vai conhecer a marca. E, cara, eu acho que ali a Domino's perdeu alguns anos de conhecimento de marca, de respirar mercado. E aí o modelo que a gente chegou ali em 2018, 2019, foi voltar com a agência. Né? Mas não como uma concorrência da área interna. Não, mas o que a gente precisa fazer internamente? Que não faz sentido pagar para fora. Cara, são os posts mais rápidos, são fotos de loja e tal, blá, blá. Mas por que a gente precisa de ajuda de um parceiro? Cara, construção de marca, visão de mercado, concorrência e por aí vai. E foi aí que o modelo começou a se juntar e a gente começou a crescer conhecimento de marca. Porque esse erro meu de ter tirado a agência, o que isso acarretou? Acarretou que a gente não estava construindo marca. A gente estava brigando por preço o tempo todo com a concorrência. Então, se você pegar ali de 2014 a 2017, mais ou menos, campanhas da Domino's, campanhas de Pizza Hut, por exemplo, cara, se você tapar o logo de Domino's e Pizza Hut, é tudo preço, 50% de desconto, 2 por 1, não sei o que. Cara, essa guerra ninguém ganha. Então, a gente começa a ganhar guerra quando a gente começa a ser uma opção para o consumidor, não pelo preço, mas sim pela marca que a gente está construindo. E aí tem todo um negócio que eu falo ali de construção de marca, que é produto, serviço e imagem. Legal. E depois a gente pode navegar em outro momento. Então, para mim foi isso, cara. Esse foi um grande erro interessante. E o outro erro que eu posso contar rapidamente aqui, até mais engraçado, é que mesmo depois de 6 meses em loja, né, que eu passei lá operando loja, fazendo pizza, um ano depois,
talvez eu tenha me afastado um pouco da operação, e aí o erro de me afastar da operação. Eu falei, cara, vamos lançar uma pizza nova, uma pizza de chocolate chamada Dois Amores, que são os dois amores do brasileiro, que é o brigadeiro e o leite condensado. Então eram os dois amores. E eu lancei, a gente lançou esse negócio. E, pô, e como é que foram os testes disso? A gente fez um co-brand lá com Nestlé, Leite Moça e tudo mais. A gente, porra, testava na loja o produto era lindo, pô, saía do forno ali, bonito, a gente comia, cara, vai ser sucesso esse negócio. E a gente, pô, lançou o negócio. Cara, primeiro dia de lançamento, a gente recebia fotos de clientes recebendo na sua casa, parecia um vômito o negócio, porque era derretido, a caixa pingava chocolate. Vocês pegaram no forno, né? Vocês não mandaram. Qual foi o grande erro nosso? E isso foi o aprendizado até hoje da Domino's, a galera só faz isso. Qualquer coisa que você vai lançar de produto, você tem que testar o delivery dele e não o produto em loja. Exato. Né? Então, o que acontecia? Exato. O produto saía bonitinho do forno, ele ficava numa caixa e ficava 20 minutos numa caixa quente. E isso, pô, derretia o chocolate. Então, assim, são erros que eu cometi ali por me afastar da operação e por achar, talvez, que eu ia tocar melhor a marca do que uma agência. Na verdade, eu acho que a gente estava com o parceiro errado e não com essa visão de internalização. Excelente, excelente. Então, na verdade, assim, você não pode, de verdade, ficar o tempo inteiro na operação, mas também se afastar completamente não dá. Ou seja, é como forno, vai chegando mais próximo, não fica tão próximo para não queimar, mas nem tão longe para ficar frio e você vai cometer falhas. Acho que faz, pô, genial esse insight. E você, Harry, se você pudesse dividir um acerto e erro que você... Um erro foi, na época, eu trabalhei na indústria, né, há algum tempo, e eu me incomodava muito em fazer o que eu não gostava de fazer. Então isso acabou me gerando, assim, querendo ou não, geravam erros, digamos assim, né? Você tinha uma quantidade de coisas que você acabava fazendo errado porque não aceitava trabalhar talvez com o que você não gostasse, né? E não tem nada de errado nisso, porque o que a gente fala muito você tem que trabalhar com o que você gosta, mas tem coisas que você precisa fazer naquele momento, mesmo que você não goste, para que a coisa aconteça. Então, eu cheguei a ter alguns projetos que, esse projeto eu não gosto muito de fazer, não vou negligenciar um pouco, e focava muito no que eu era muito bom. Então, às vezes eu pegava 5 projetos de um que eu gostava muito, e que aquele eu deixava aquela, mais ou menos, vou fazer ali o básico. O tempo cura. Exato, eu vou fazer o básico. Então, com o tempo, eu fui ganhando essa maturidade, tanto que hoje em Partners a gente pega o que tem que fazer e vamos fazer. Sabe por quê? Porque depois de um tempo que você vai sentindo que realmente aquilo ali era necessário, você tinha que ter passado por aquilo, senão você paga o imposto lá na frente, não tem jeito. Total. Então, eu errei um pouco nisso na época de indústria. Hoje, não negligencio, faço com excelência, ou pelo menos busco fazer com excelência tudo que, mesmo que eu não goste muito, mas eu sei que eu preciso passar por aquela etapa, eu preciso passar por aquele aprendizado. E ganho, assim, né? Ganho não, acerto. Um acerto. Um acerto, eu acho que ter sido muito tempo generalista. Isso me deu uma noção de mundo muito grande, eu consigo dublar em vários setores, e acho que as pessoas negligenciam muito assim, essa coisa do generalista. Falam assim, você tem que ser especialista porque você tem que se garantir em algum lugar. Mas o generalista é o cara que, vai jogar ele na fogueira ali, ele vai saber se ele tira a brasa, se ele pula a fogueira, ele vai saber, ele já tem muito repertório. A gente fala muito sobre input, repertório e insight, né, dentro do storytelling, de uma das imersões, por exemplo. A gente fala muito disso, como que você junta esses inputs da sua vida, transforma isso num repertório para rapidamente você acessar, né, ter uma curadoria ali que você acesse rápido e já tira o insight para você sair daquela. Então, acho que o grande acerto é ter esse racional de já ter vivido várias coisas para poder sair rápido de uma situação que pode virar um erro, né? Então, você começa a acertar. E eu queria trazer para vocês, na verdade, não vou nem trazer do meu backstage, eu acho que eu vou reforçar algo que foi dito nesse podcast, que é muito importante. Acho que os 2 grandes erros que você pode cometer em qualquer negócio, independente do status que você esteja, primeiro, achar que você não está pronto o suficiente para começar. E segundo, achar que você sozinho é o suficiente, que as pessoas do lado não vão importar. Então, a importância de você, de verdade, cuidar das pessoas, do time que vai estar com você ao longo dessa jornada. E queria agradecer, óbvio, a presença de vocês dois, cara. Edwin, obrigado pela sua agenda, obrigado pela sua paciência e, cara, obrigado por você empreender
junto com a gente, ter começado esse sonho lá atrás. E óbvio que a gente vai querer levar ele cada vez mais longe. Você está sempre de portas abertas no Partners. Para quem quiser te achar. Onde te acha, Edwin? Cara, eu sou mais ativo ali no Instagram e no LinkedIn. No LinkedIn, bota Edwin Júnior lá. Cara. Tá devendo mágica, né? Tem que botar uma história, vou Reels botar. ali. Não, aqui a gente tá... Nosso time aqui, vamos dar um break. A gente vai gravar uma mágica do Edwin. Ela vai entrar no backstage lá. Você faz aquele efeitinho preto e branco e tal, e ele faz a mágica, beleza? Mas desculpa, Edwin, vai lá. Então, LinkedIn e Instagram te acha. @edwin.nsjr. Cara, eu adoro conversar com a galera ali. Não tem muitos seguidores ainda, assim, né? Mas eu faço o básico ali. Posso fazer só um adendo sobre isso? Edwin, quantos seguidores você tem hoje, atualmente? 2.500, sei lá, 2.500, alguma coisa assim. A gente vive num mundo maluco isso. Fecha o olho e imagina 2.000 pessoas, cara. É loucura, né? Você tá acostumado sempre do milhão, mas, cara, 2.000 pessoas é muita coisa. Tem casa de show que nem cabe tudo isso. Vai lá, Harry. E você, cara, se tiver que te achar, onde é que te encontra? Harry Mairink, é meio complicado o sobrenome lá. Cara, você precisa mudar isso. Só botar Harry. Não, já tentei o Harry, não consegui. Eu tentei o @Harry, mas tem uma Christine Harry lá nos Estados Unidos que não tá me ajudando. Então, se você botar RAREY, já acha facilmente. LinkedIn também. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Acho que é mais fácil. É uma boa. Harry é difícil. E aquilo, né, cara? Minha mãe, aí que tal aquele lance do input do repertório do Insight. Vê lá. Minha mãe, quando ela foi procurar meu nome, ela tava pensando em Ryan e tal. E aí ela viu o show da Xuxa. E aí viu um garoto de 5 anos entrando. E aí, de repente, o cara falou Harry. E ela, como é que soletra? A Xuxa perguntando, minha mãe anotando. E aí tá aí, Harry. Ainda bem que o menino não era o menino do PlayStation que queria, senão seria o cara. Mas já procurei, não existe no Facebook, então também não sei onde esse cara tá hoje. Genial, gente. E mais uma vez, cara, obrigado. E se você ainda não tá seguindo o nosso canal, então vai lá, clica, segue a gente e, claro, não tem outra forma melhor de entender se esse conteúdo tá te gerando valor, se isso realmente tá fazendo a diferença para você. Marca a gente, marca nas redes sociais, siga nos canais, dá os 5 estrelas lá na plataforma que você estiver escutando esse podcast e se prepara que agora que a gente começou, a gente não vai parar nunca mais. Vamos nessa, pelo menos até agora. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, obrigado. Valeu. Bom, pediram uma mágica que no finalzinho vamos fazer. Vamos começar com o Harry. Dá um número de 1 a 10. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Justo? Justo. O teu, de 1 a 10. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Show? Certo. Eu acho que você pegou um 5 de espadas. Virei. 5 de espadas. E o teu acho que foi um As de copas. Caraca, moleque. Ah, não. Aí sim, hein? Não, tá errado isso aí. Aí sim. É esse. Boa. Boa. Boa.